temos o prazer de ter a doutora Ana Escobar de volta. Primeiro, merecidas férias, depois, merecidos feriados. E a doutora Ana Escobar integra o time do estúdio todas as quintas-feiras. Seja bem-vinda de volta. Boa tarde, doutora. Obrigada, Marcos. Obrigada a todos vocês aí. Tamo junto agora, energia nova, né? É isso mesmo. E o que infelizmente não é novo, né, doutora Ana, é o bendito vírus sincicial, né, as síndromes respiratórias. Aqui em Campinas a gente está com problema, né, tem crianças que precisariam de leitos de enfermaria e são atendidas em pronto-socorros, porque essa época já complica bastante, né. Queria que a senhora falasse como... Isso não dá para prever, a mudança de tempo, o organismo da criança, mas como fazer, como trabalhar com isso, doutora Ana? É isso aí, gente. Então, vamos lá para a gente entender, olha, esses meses normais, em todas as épocas, fora a pandemia, é assim, mais ou menos final de março, abril, maio, junho, a gente tem normalmente um aumento da incidência de doenças respiratórias na infância. E um dos principais causadores de doença respiratória é esse que é o vírus sincicial respiratório, ou VSR, tá? Que caracteristicamente dá um quadro de bronquiolite nas crianças menores, tá? E pode dar um quadro respiratório também nas crianças maiores. E o que aconteceu com a pandemia, gente, é que muitas crianças ficaram dentro de casa, quer dizer, a maioria das crianças ficou dentro de casa confinado. E os pequenininhos que nasceram na pandemia também. Então, essas crianças não se expuseram naturalmente aos vírus. Então, agora, o que está acontecendo? Que a gente já está relaxando. Está todo mundo já, as crianças indo para a escola, os irmãozinhos maiores indo para a escola, a gente andando sem máscara. Aquelas crianças que estão muito suscetíveis, porque nunca tiveram contato com vírus nenhum, estão pegando tudo agora de uma forma muito intensa. Por isso que agora a gente está vendo um aumento um pouco maior do que sempre existiu nessa época, e é um aumento preocupante, porque, por exemplo, aí em Campinas, né, a gente está vendo que as UTIs pediátricas já estão com a sua lotação máxima, já está assim, bem no limite mesmo. Então, o que a gente pode fazer nessa situação, né? A gente tem que tentar manter algumas medidas de, por exemplo, arejar ambiente, lavar a mão, né? O irmão mais velho foi para a escola, chegou, lava a mão, passa um álcoolzinho antes de ver o irmão menor, tá bom? Evitar ambiente que está muito cheio, aglomerado. A gente tem que pensar um pouco nisso, principalmente quem tem filho pequeno, com menos de 2 anos em casa, tá bom? Sim, doutora Ana. E, por exemplo, né, já que a gente está vindo de uma pandemia de Covid-19 e desde o início a gente está aqui com a garrafinha, né, de álcool em gel, a gente passou a ter alguns cuidados, a própria máscara que foi usada aqui em Campinas, por exemplo, é uma polêmica, né, porque tem um grupo de mães que vai à prefeitura quase toda semana pedir para que a prefeitura desobrigue a usar máscara nas escolas, né? Porque aqui em Campinas continua sendo obrigado, mas pegando carona na pandemia da Covid, por exemplo, uma criança que a senhora falou de até 2 anos para esse vírus sincicial, seriam os mesmos cuidados? Sempre lavar as mãos, porque no toque da mão ela pode pegar esse vírus trazido da rua pelo irmão mais velho, como a senhora disse, ou tem alguma outra forma de contágio só pelo ar mesmo? Então, o contágio são dessas duas formas, tá bom? Exatamente como o Covid, tá? Então, a gente sabe que o contágio pode ser ou porque alguém tossiu na cara, então vai aquela quantidade de vírus, né? As partículas vão pelo ar e entram nas vias respiratórias da pessoa suscetível, no caso, por exemplo, do irmão menor, ou o irmão mais velho tá com a mão contaminada, acabou de chegar da escola, alguém tossiu, pegou a secreção de um amiguinho, foi lá, botou na boca do irmão menor, no olho do irmão menor, e o irmão menor pode adquirir o vírus, tá bom? Então, existem essas duas formas. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer isso. Por exemplo, o irmão maior chegou da escola, lava a mãozinha dele. Se ele tiver algum sinal de gripe, resfriado, tenta evitar contato com o pequenininho, porque o organismo do pequeno é sempre mais suscetível,
principalmente para esse vírus que é o sincicial respiratório, tá bom? E pais, uma dica para todos vocês: não mandem seus filhos doentes para a escola, tá? Isso é uma questão assim muito importante para a gente lembrar. Muita gente fala, ele está com o nariz escorrendo, ele está tossindo. Mas sempre teve isso. Sempre teve, mas daquela vez pode ser que seja um vírus pior. A gente está tendo outros vírus também, um chamado rinovírus, metapneumovírus. Todos esses vírus podem dar doença respiratória. Doutora Ana, tem uma mensagem aqui, eu acho que eu vou até colocar em debate para a gente encerrar. A pessoa diz que o fica em casa que prejudicou, né? Porque criou bolsões de contaminação. Não foi exatamente o contrário? Pelo que eu entendi que a senhora falou? Então vamos lá. Quando a gente está, excelente pergunta, quando a gente está numa pandemia por um vírus que a gente conhece e conheceu ele, que é o SARS-CoV-2, um vírus grave que estava congestionando as UTIs todas, levando mais de quase, na época do pico, 2.000 brasileiros a óbito por dia, né? Nessa situação, a gente fala, tem que ficar em casa mesmo, ninguém pode pegar esse vírus. Então, é uma situação de extrema precaução, né? Desde o começo, a gente começou a conhecer o vírus, entender os seus mecanismos de multiplicação, transmissão, todo mundo recolhe as armas, fica em casa, ninguém vai encarar, enfrentar nada, porque pode correr risco de vida, muito bom. Então, essa medida foi necessária para o Covid-19 SARS-CoV-2. Tá bom. O que aconteceu paralelamente? A gente também não teve contato com outros vírus, né? Bom, isso, enquanto durou a pandemia, para nós pediatras foi bom, porque nos anos da pandemia, o que acontece? Nenhuma criança ficou realmente doente com nenhum vírus. Agora que a vida está voltando ao normal, que o SARS-CoV-2, por conta da vacina, de tudo isso, não é mais uma ameaça à vida da maioria dos brasileiros. A gente não tem mais 2.000 pessoas morrendo por dia, né, no Brasil, felizmente. A gente vai saindo de casa. Só que o nosso sistema de defesa ficou realmente, principalmente das crianças pequenas, ficou assim menos estimulado. Portanto, essas crianças estão mais suscetíveis. E é o que a gente está vendo agora, que é o que está acontecendo. Mas é o que a vida deu para a gente, o que a gente teve que fazer de fato. Então, o que vai acontecer agora? Vamos supor que apareça uma variante nova do SARS-CoV-2, do Covid, tá bom? Essa variante nova começa a aumentar, vai voltar todo mundo para casa. Olha o que está acontecendo na China, por exemplo. Então é isso, né, gente? Não tem jeito, a gente tem que tomar decisão de acordo com o risco maior do momento. Sim, mas então, só para confirmar, doutora Ana, então não criou bolsão de contaminação dentro de casa, como disse o ouvinte, né? Ao contrário. Não, de jeito nenhum, ao contrário. Em casa, criou um bolsão de saúde, porque ninguém ficou doente, tá? Tá certo. Doutora Ana Escobar, que prazer tê-la de volta aqui. Quinta-feira que vem conversamos novamente. Um grande abraço, bom fim de semana. Beijão. Tchau. Tchau. Agora são 3h42.